Elementos geométricos. Quais são os principais elementos geométricos? Nós temos o ponto, a linha e o plano. Esses são os principais. O que vem a ser o ponto? O conceito de ponto é que ele é a interseção de duas linhas que se cortam ou se encontram. O ponto não possui dimensão. Então, se eu tiver uma linha num sentido e uma linha em outro sentido, o cruzamento dessas duas linhas, a interseção dessas duas linhas, isso aqui é o ponto. Eu posso também ter uma linha e outra linha chegando na primeira, encontrando a primeira. Então, também esse encontro de duas linhas também é o ponto. O ponto não possui dimensão. O que é isso? Você não tem como medir um ponto. Não existe um ponto maior ou um ponto menor. Um ponto é adimensional, não tem diâmetro, não tem medida, tá? É apenas o toque de um objeto que vai descrever um sinal em uma superfície plana, tá? Então, isso aqui é o ponto. O que vem a ser a linha? É a interseção de dois planos que se cortam ou se encontram. E também, um outro conceito de linha é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros. Então, o primeiro conceito diz que se nós tivermos dois planos se cortando ou se encontrando, eu tenho uma linha. Então, eu vou desenhar aqui um plano, digamos que aqui seja um plano, a representação de um plano, e aqui um outro plano chegando ao encontro do primeiro plano. Então, aqui eu tenho o plano 1 e aqui o plano 2. Então, o encontro desses dois planos, então esse elemento aqui, que eu estou destacando, isso aqui é uma linha. Também pode ser um encontro de dois planos que se cruzam ou se cortam. Então, da mesma forma, se esses planos continuarem aqui, eu vou ter o cruzamento deles. Eles se cortam em uma determinada região e essa região vai determinar aqui uma linha. Tá? Então, esse é o primeiro conceito ali acima. O conceito depois, o segundo conceito, é um conjunto de pontos que se sucedem. Então, se eu tiver vários pontos, um ponto, outro ponto, vários pontinhos, um depois do outro, eles na sequência, então essa sequência de pontos, sejam eles próximos ou não, formam uma linha, tá? Vários pontinhos contínuos, um atrás do outro. Também é outro conceito de linha. Temos também o conceito de plano. O que vem a ser plano? É o lugar de limitação entre o espaço limitado por um corpo e o espaço externo ao mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver um cubo, por exemplo, vou desenhar aqui um cubo, tá? Se eu tenho aqui um cubo, um objeto tridimensional, e o conceito está dizendo que o plano é o lugar de limitação entre o espaço limitado por um corpo, que no caso esse corpo é esse objeto aqui, e o espaço externo. Então, o plano seria essa face aqui do cubo. Cada face do cubo seria um plano. Então, aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho outro plano, aqui um terceiro plano. Então, cada face desse objeto tridimensional, que limita ele com o espaço externo, é um plano. Tá. Aí tem alguns exemplos de ponto, linha, segmento de reta e plano. Então, aqui esse primeiro é um exemplo de ponto. Então, o encontro de duas linhas me dá como resultado um ponto.
A linha pode ser reta, uma linha reta, em que o deslocamento, né, da mesma se dá numa única direção, chama-se linha reta, ou uma linha curva, em que o deslocamento dela muda de direção ao longo do percurso. Aqui eu tenho uma linha curva, aqui uma linha reta. Uma semi-reta. A semi-reta é quando eu marco um ponto na reta, então eu tenho a reta dividida em duas partes. Então, cada parte da reta me dá uma semi-reta. Tá? Aqui, desse ponto O aqui para a direita, eu tenho uma semi-reta. Em consequência, eu vou ter uma outra semi-reta para a esquerda. Aqui nessa reta aqui, ó, nessa reta R, se eu marcar um ponto aqui, um ponto O, eu tenho uma semi-reta aqui para a direita e uma semi-reta aqui para a esquerda. Segmento de reta é uma porção da reta. Quando eu marco dois pontos na reta, aqui eu tenho um ponto, um outro ponto, então esse pedaço da reta tem o nome de segmento de reta. E o plano é o que nós vimos na apresentação anterior, tá? Que é a face de um objeto tridimensional, limitando esse objeto do espaço exterior. Linha reta é o deslocamento de um ponto sempre na mesma direção. Tá? Então, aqui está, por exemplo, aqui uma reta T, em que o ponto se desloca sempre numa mesma direção. Então, é uma reta, uma linha reta. Também outro conceito, é uma linha que não muda de direção ao longo de sua trajetória. Então, significa a mesma coisa. Então, a linha está na mesma direção. Essa direção pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Tá? Nesse caso desse exemplo aqui, né, é uma direção horizontal. Vamos ver isso depois. Uma reta, por definição, não possui início e nem fim. Ela é ilimitada nos dois sentidos. Então a reta, essa reta aqui, ela não tem início, tá? Isso aqui continua, tá? Continua para cá, e nem tem fim. Isso aqui continua para lá, para lá. A reta é infinita, tá? Nos dois sentidos. Semi-reta é a metade da reta. Então, como eu falei na página anterior, se eu marco um ponto na reta, eu divido a reta em duas partes. Então, eu tenho uma parte que tem um início, né? Aqui está o início da semi-reta, mas não tem fim. Então, isso aqui continua até o infinito. E aqui, essa outra semi-reta continua aqui para o outro lado e não tem fim. Isso aqui vai até o menos infinito. Tá? Então, a semi-reta é quando você marca um ponto na reta dividindo em duas partes. É a metade da reta. O segmento de reta é uma porção da reta compreendida entre dois pontos. Então, se eu marco dois pontos na reta, aquela parte que eu delimitei entre os dois pontos chama-se segmento de reta. Aqui está, aqui abaixo, vários segmentos de reta. Segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento de reta CD, tá? Então, são porções da reta, pedaços da reta. Tá? Os segmentos de reta podem ser colineares, não colineares, consecutivos e não consecutivos. O que são os segmentos de retas colineares? São segmentos que pertencem à mesma reta. No caso, esse primeiro exemplo aqui, ó, se refere ao segmento colinear. Aqui são segmentos de retas colineares, ou seja, eles pertencem a uma mesma reta. Então, o segmento AB, o segmento BC e o segmento CD pertencem a essa mesma reta, tá? Está numa única direção. Segmentos não colineares são segmentos que não pertencem à mesma reta. Então aqui eu tenho
três retas, né? Aqui, ó, nesse símbolo aqui abaixo, nesse desenho. Então, por exemplo, o segmento AB e o segmento KL, um em relação ao outro, eles são não colineares, porque o AB e o KL estão em retas diferentes. Tá? Já o KL e o LM são colineares, assim como o MN. O CD e o MN são segmentos de retas não colineares, porque cada um está numa reta diferente. Tá? E qual é a diferença entre consecutivos e não consecutivos? Os consecutivos são segmentos em que o término de um segmento corresponde ao início do outro. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o segmento AB e o segmento BC. No caso, eles dois, eles são consecutivos, porque o término do segmento AB, no caso o ponto B, corresponde ao início do segmento seguinte, que é o BC. Tá? E os não consecutivos são segmentos em que o término de um segmento não corresponde ao início do outro. No caso, o AB e o CD, eles são não consecutivos, porque o início do CD não corresponde ao final do AB. Tá? Tem esse intervalo aqui. Então, o AB com relação ao BC são consecutivos, mas o AB com relação ao CD são não consecutivos. Porém, todos são colineares. Então, essa classificação aqui é colinear e não colinear, independe da classificação consecutiva e não consecutiva. Tá? Então, são duas classificações que se completam, né? Elas aparecem juntas. Tá? Então, se eu quiser classificar aqui, por exemplo, esses segmentos de reta aqui, desse primeiro conjunto, eu diria assim, que todos eles são colineares, tendo o segmento AB e BC consecutivos, o BC e o CD consecutivos, um com relação ao outro, e o AB com relação ao CD são não consecutivos. Aqui, no outro conjunto aqui, eu tenho o KL e o MN como sendo colineares, porém não consecutivos. Tá? E aqui, mesma coisa, o RS e o TU, eles são colineares e não consecutivos. Já o RS e o ST são colineares e consecutivos. Classificação das retas quanto às posições. Então, existem as posições absolutas e as posições relativas. A posição absoluta é a posição da reta com relação a ela mesma. Você imagina a reta sozinha. Então, ela estando sozinha, você analisando apenas a reta, aquela reta, ela se classificam em três tipos. Você tem a reta horizontal, que no caso aqui essa reta S, é uma reta horizontal. Uma reta vertical, no caso aqui essa reta R, e a reta inclinada, no caso aqui essa reta T. Tá? Então, posição absoluta é a posição da reta sozinha, ela com relação a ela mesma. E temos as posições relativas, ou seja, é a posição de uma reta em relação a outra. O nome já está dizendo. Relativa, né? Em relação a alguma coisa. Então, as retas, quanto às posições relativas, elas podem ser concorrentes, perpendiculares, paralelas ou coincidentes. O que são as retas concorrentes? São retas que se cruzam ou se encontram em um ponto. Tá? Então tem na próxima página, ó, aqui são retas concorrentes. Elas se encontram ou se cruzam em um ponto. Então esses dois conjuntos aqui são retas concorrentes. Retas perpendiculares são retas concorrentes. Note que essa classificação, ó, perpendicular, pertence às retas concorrentes. Então, as perpendiculares são retas concorrentes, né, que é essa classificação acima, que formam entre si um ângulo de 90 graus. No caso aqui, ó, essa primeira, ela são retas concorrentes, porém
perpendiculares, porque formam aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? Então, é um caso especial das retas concorrentes. Porém, esses dois conjuntos aqui são retas concorrentes. As retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância entre si. Então, por exemplo, aqui, essas duas aqui abaixo, né? Essas daqui, são retas paralelas, pois elas mantêm essa mesma distância entre si ao longo do percurso. Então, aqui, a distância é igual a essa, que é igual a essa. Então, em qualquer local, essa distância será igual. Tá? Se houver um desvio, pequeno que seja, entre uma reta e outra, elas deixarão de ser paralelas. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, ó, fazer aqui primeiro. Então, eu tenho aqui uma reta horizontal. E aqui, se eu tiver, por exemplo, uma reta um pouquinho inclinada em relação à outra, elas não são paralelas, tá? Elas só serão paralelas se essas distâncias forem iguais ao longo do percurso, tá? Então, essa distância é diferente dessa. Então, elas não são paralelas. Que tipo de retas são essas? Então, se elas não são paralelas, são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque, como as retas não têm fim, se você prolongá-la, né, como elas não têm fim, elas irão ser prolongadas. Então, no prolongamento, elas vão se encontrar num ponto. Então, qual é a classificação de retas concorrentes? É que elas se cruzam em um determinado ponto. Então, elas são, sim, concorrentes. Tá? Então, basta ter uma inclinação em relação à outra, elas deixarão de ser paralelas e passarão a ser concorrentes. As retas paralelas, elas nunca se encontram. Tá? Então, elas vão ao longo do percurso infinitamente sem se encontrar. Existe também as retas coincidentes, que são retas que possuem o mesmo lugar geométrico, ou seja, está uma sobre a outra. É esse caso aqui, ó. Essas duas retas aqui. Aí, o que é que me diz aqui que são duas retas? Essas duas letras, ó. Então, as retas, elas são representadas por letras minúsculas. Aqui é a reta R, aqui é a reta S, aqui é a reta Q, aqui é a reta P, tá? A reta R de novo, a reta S. Aqui eu tenho a reta R e S juntas. Então, a R igual a S. Ou seja, as duas retas estão sobrepostas. Elas ocupam o mesmo lugar geométrico, está uma sobre a outra. Tá? Então, nesse caso, elas são retas coincidentes.